O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Bifol trago atualizações da previsão do tempo para a região Nordeste para os próximos 3 meses. Estamos passando por um período de enfraquecimento da Laninha, que vem influenciando o clima pelo terceiro verão consecutivo. Esse fenômeno tem chamado muita atenção pela sua persistência. A Laninha atingiu moderada intensidade durante a última primavera, como mostram os índices aqui da primeira coluna desta tabela. Chegaram a ficar abaixo de 1 grau negativo, indicando então moderada intensidade aqui entre o final de outubro e novembro. Por isso que os efeitos da Laninha foram mais clássicos. As chuvas foram bastante expressivas entre o norte e o nordeste do país durante o mês de novembro. Depois disso, esses índices vieram enfraquecendo semana a semana, indicando então uma fase de enfraquecimento do fenômeno Laninha. A Laninha é caracterizada aqui pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, e esse resfriamento já está mais irregular. Tudo indica que a Laninha deve passar por um período de transição para a neutralidade climática até o início do próximo outono. Além da Laninha enfraquecendo sobre o Oceano Pacífico Equatorial, outro fator que chama atenção é o Oceano Atlântico, que está com águas mais quentes na costa mais ao sul da América do Sul e está esfriando aqui na costa próximo ao Nordeste. A gente observa duas áreas, um pouco mais frias mais ao sul, próxima à costa da Bahia, e mais quente um pouco mais ao norte, próxima à costa do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Essa condição aqui tem desintensificado os sistemas meteorológicos. Durante a primavera, essas águas estavam mais quentes, próximo à costa da Bahia, e intensificavam as frentes frias quando chegavam até o litoral sul do estado. Neste momento, então, os sistemas não têm sido tão atuantes por causa dessas águas um pouco mais frias, próximo à costa, entre o Espírito Santo e a Bahia. Agora vamos acompanhar a previsão probabilística para a ocorrência de fenômenos climáticos como El Niño e Laninha. A Laninha, indicada aqui pelas barras em azul, essas barras indicam a probabilidade de ocorrência do fenômeno, elas declinam rapidamente ao longo dos próximos trimestres e aumenta a probabilidade para a ocorrência de neutralidade climática, como mostram as barras em cinza. Então, tudo indica que a maior parte do primeiro semestre de 2023 vai ser com predominância de neutralidade climática. Logo depois, a probabilidade para El Niño aumenta a partir da metade do ano de 2023. Esse sinal de aumento da probabilidade de El Niño ainda precisa ser monitorado. É necessário ter muita cautela quanto a essa previsão, porque entre o outono e o inverno existem muitas incertezas. Ainda poderemos ter mudanças nesse padrão, mas grande parte dos modelos internacionais que monitoram condições oceânicas vem indicando essa maior probabilidade. Então, é possível termos a instalação de um El Niño a partir da metade do ano. Vamos continuar monitorando essas condições e trazendo as atualizações ao longo dos próximos boletins. Vamos acompanhar agora o que se esperar aí para a distribuição de chuvas sobre o Nordeste ao longo dos próximos 3 meses. O mês de fevereiro costuma ser um mês mais seco aqui sobre a metade leste do Nordeste e mais chuvoso entre o oeste da Bahia, Piauí e Maranhão. Principalmente na faixa norte, entre o Maranhão e o Piauí, as chuvas se intensificam devido à influência da zona de convergência intertropical, como mostram as áreas em tons de verde mais escuro deste mapa, que representa a climatologia, o que é normal chover no mês de fevereiro. As nossas previsões indicam que o mês de fevereiro deve ser mais chuvoso que o normal em grande parte do Nordeste, exceto nesta área em tom de laranja do mapa entre o interior do Maranhão e do Piauí, justamente áreas que costumam ter uma média alta. Ou seja, esse sinal abaixo da média não indica ausência de chuva, mas só que as chuvas não serão tão volumosas como normalmente são sobre essas áreas. Já a faixa leste costuma ter uma média muito baixa e poucos episódios de chuva podem ser suficientes para superar essa média. Nós teremos um pouco mais de umidade, então, para garantir bom desenvolvimento na fase final das lavouras de verão, especialmente da soja. Por outro lado, aqui entre o Maranhão e algumas áreas do Piauí poderemos ter redução de umidade no solo. Para março, o padrão é muito parecido. Áreas entre o Maranhão, Piauí até o sul do Ceará podem ter déficit de chuvas, mas o extremo norte da região, principalmente faixa leste, interior da Bahia, sul do Piauí, podem ter chuvas acima da média. Em alguns momentos, inclusive, esse excesso de chuva aqui, essa umidade, além do que o normal, pode impactar atividades no campo, especialmente no oeste da Bahia, que costuma ser um pouco mais chuvoso ainda em março. Já na faixa leste,
O tempo costuma ser bastante seco em março, então não necessariamente vamos ter volumes expressivos. Poucos episódios podem ser suficientes para atingirem a média e ultrapassarem a média de março. Abril também está com um padrão bastante parecido, lembrando que abril é um mês muito chuvoso no norte do Maranhão e norte do Piauí. Essas áreas costumam ter volumes superiores a 300 milímetros em média. Se espera uma condição aqui mais chuvosa em áreas litorâneas, mas o norte do Maranhão e extremo norte do Piauí podem ter aqui algumas áreas com precipitação abaixo da média. Também não significa ausência de chuva, mas que o volume não deve ser tão expressivo como normal. Na faixa leste, previsão de chuvas acima da média, então as chuvas já começam a aumentar aí no decorrer do outono. E interior nordestino, onde abril costuma ser um mês mais seco, a chuva reduz naturalmente aqui sobre o oeste da Bahia, se espera um pouco mais de umidade, então significa que ainda teremos alguns episódios de chuva aqui no interior nordestino, especialmente sul da Bahia, áreas mais ao sul do Piauí e sul do Maranhão. Quanto às temperaturas, as mínimas continuam amenas ao longo do próximo mês, ao longo de fevereiro, e as máximas seguem mais elevadas aqui nessa área entre o norte da Bahia e o interior do Rio Grande do Norte, mas grande parte do Nordeste sem extremos de temperatura máxima. No período seguinte, no mês de março, a gente não observa grandes mudanças, temperaturas um pouco mais amenas aqui no interior do Mato Piba e temperaturas mais altas entre o norte da Bahia e Rio Grande do Norte. Agora, em abril, as temperaturas diminuem um pouco. A tendência de aumento da chuva sobre a faixa leste do Nordeste, as temperaturas devem ficar um pouco mais amenas aqui na faixa leste da região, enquanto no interior nordestino, especialmente oeste da Bahia e interior do Piauí, mesmo com sinal de umidade, abril costuma ainda ser um mês mais seco. As chuvas reduzem sobre grande parte do interior do Brasil, inclusive sobre o interior nordestino. Então a tendência é que as temperaturas fiquem um pouco mais elevadas ao longo deste mês. Esses são os destaques da previsão do tempo para a região Nordeste. Eu volto no próximo mês com novas atualizações. Até mais! O Bifol, excelência em nutrição vegetal.